do Senhor? Amém. Glória a Deus. Um motivo de muita alegria estarmos aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez fazer a menção da sua palavra. Assim, eu sou o nome escrito no livro da vida, né? Amém? Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É hora de juntos partilharmos a palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram rapidamente o livro de 1 Reis. Nós vamos ver no capítulo 18. Livro de 1 Reis. Capítulo 18. Nós vamos ver do 41 ao 46. Vamos levar só um cheiro. 1 Reis 18, 41 ao 46. Todos acharam? Digam amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Pai, é hora, Senhor, meu Deus, de mais uma vez ouvimos a Tua voz, Senhor. Já temos ouvido, Pai querido, o Teu chamado desde a oração inicial dos obreiros, toda a liturgia, os louvores, Pai, já tem falado no nosso coração, Pai. E o que pedimos agora, Senhor, através da Tua palavra, que vamos a crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor, sermos alimentados, transformados e saciados pela Tua palavra. Mas precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda, fala conosco de uma maneira particular, leva cada coração presente, Senhor, a revelação que cada um necessita no dia de hoje, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, eu coloquei: seja decidido. Eu li um texto, meus irmãos, a respeito de um homem chamado Elias. Um profeta chamado Elias. A Bíblia não relata muito sobre a vida de Elias, mas fala dele que ele é do Tisbita, né? Da cidade de Tisbé. Porém, por que eu decidi falar sobre Elias? E Elias, eu vejo um homem muito decidido dentro dele, da vida de Elias. E aqui nós vemos um texto do qual ele orou por chuva. E aí ele pediu que os servos venham e falou: olha, como é que está? Está acontecendo alguma coisa lá? Não. Então volta lá 7 vezes. Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez ocorreu a chuva. E o que eu queria falar aí, meus irmãos, a respeito de Elias? Elias é um homem totalmente decidido. E como introdução da palavra de hoje, eu falei, meus irmãos, eu vou procurar o que é ser uma pessoa decidida. Por mais que às vezes ouvimos muito uma palavra, é interessante que isso fique bem entendido aos irmãos. Decidido é aquele que toma decisão, aquele que é firme no seu propósito, aquele que toma decisões. E todo mundo vai falar: decido. Realmente, nós decidimos. Desde a queda, nós estamos estudando, inclusive na escola bíblica, sobre a queda do homem. A queda do homem no jardim do Éden trouxe para ele o peso e a responsabilidade da decisão. Eu e você somos chamados a decisão desde a hora que levantamos até a hora de agora. Diz que se você levanta, você fica na cama. Se você dorme, se você acorda, enfim, são decisões e decisões atrás de decisões. Mas além dessas decisões que nós tomamos, nós precisamos ser decididos a respeito do que decidimos. Parece redundante, né? Decidir, mas é porque às vezes nós decidimos, mas não decidimos inteiramente de coração. Nós não nos aplicamos inteiramente de coração. O Eduardo citou aqui no início do culto a respeito de uma caravana de muçulmanos que veio para cá no Brasil. E sabe qual é a intenção deles? Evangelizar, mas também evangelizar, né? Vão trazer a filosofia deles para cá. Mas nós vemos, meus irmãos, que inclusive a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Esses homens vêm aqui decididos a converter os nossos cristianismo para a religião deles. Olha a decisão, como homens são homens decididos. Eles vão sair do país deles para vir até aqui, para tentar nos converter aos caminhos deles. Olha o tamanho, o peso da decisão, como esses homens são
decididos, eles são firmes de propósito no seu coração. E eu coloquei como tópico, meus irmãos, principalmente uma pessoa indecisa. Que às vezes, meus irmãos, nós tornamos tão indecisos, nós não tomamos decisões firmes na nossa vida, e a indecisão ela não gera nada. A indecisão não gera nada, é o famoso ficar em cima do muro. Quem nunca ouviu essa expressão, ficar em cima do muro? E o mesmo Elias que eu citei no início aqui, ele reúne ali os principais ali de Israel, no Monte Carmelo. Ele faz uma afirmação bastante dura para eles, está em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias chamou o povo com uma decisão. Se Deus é Deus, servir a Deus. Se o Deus para você é Baal, sirva Baal. Mas você precisa se decidir. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Enquanto nós não tomamos posições na nossa vida, a vida vai nos levando. E nós não fomos criados para a vida nos levar. Nós devemos conduzir as nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, não sermos levados pelas situações, mas sim criarmos situações. O Edu falou aqui para você criar a situação para poder pregar o Evangelho. Você conduz uma conversa. Você influencia. Você não é influenciado. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que ser decidido. A Bíblia fala, meus irmãos, que um homem de coração dobre é inconstante nos seus caminhos. Quer dizer o quê? Aquela pessoa que não tem firmeza no coração, começa as coisas e não termina, não tem ânimo para terminar, é inconstante. As coisas nunca acontecem na vida dela. Porque ela começa algo e não termina. Por quê? Porque não tem firmeza de propósito. E o povo de Deus, meus irmãos, tem que ser reconhecido por um povo perseverante. Começando por Jesus. O centro da nossa fé é Jesus. Eu vejo em Jesus, meus irmãos, que passou por tudo e por todos para realizar a obra salvífica que nós temos aqui hoje por ela. Um Jesus determinado, um Jesus dedicado, um Jesus que pagou o maior dos preços para aquilo que vocês estivéssemos aqui. E nós, como pequenos filhos, devemos ser conhecidos por essa dedicação. Os grandes homens da Bíblia, meus irmãos, não foram homens perfeitos, mas foram homens, irmãos, decididos, decidiram por Jesus e foram até a morte com Jesus. E é isso que nós, como cristãos, precisamos ter, essa decisão firme no nosso coração. A indecisão, meus irmãos, ela provoca ansiedade. E ratificando, meus irmãos, essa palavra fala primeiramente comigo, porque eu sou uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa. E eu ainda fico mais ansioso quando tem muitas situações para resolver ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho muitas situações para resolver, às vezes eu tiro um dia, que hoje foi um desses dias, para resolver muitas coisas. Nossa, eu tenho muita coisa para resolver. E aquilo acumula, aquilo me deixa ansioso, porque são muitas coisas acumuladas, eu sei que aquilo vai virando uma bola de neve. Então, porque são situações que você precisa parar, refletir e decidir. Você precisa tomar um passo. Você sabe que a situação está ali para ser resolvida e você vai empurrando com a barriga, e a cada dia vem mais decisões em cima de decisões, e nós não enfrentamos as situações, e aquilo vai acumulando. Vai se tornando para nós um peso. Às vezes vai ser difícil caminhar, fica pesado. Fica pesado e tem tanta coisa para você resolver que você fala, mas eu não sei nem por onde começar. A oração fica até difícil de orar, porque você fala assim, eu não sei por que eu vou orar primeiro. Porque é tanta coisa que eu tenho que resolver, tanta coisa que eu tenho que fazer, tanta coisa que eu preciso mudar, que eu não sei nem por onde começar. Mas por que, meus irmãos? Nós precisamos deixar de lado essa indecisão. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, foi dado para nós o espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Você tem que ser ousado, você tem que ter, Deus nos deu entendimento, nos deu raciocínio para tomar decisões. Nós estamos aqui, meus irmãos, para decidir, para fazer a diferença. O Edu falou hoje, eu falei, nossa, o Edu vai complementar muito o que eu falei. Nós precisamos, meus irmãos, decidir fazer a diferença. Nós precisamos estabelecer propósitos e metas na nossa vida e cumprir. Porque, meus irmãos, às vezes nós somos escravos, quando eu falo somos, né? Eu falo questão de igreja. Porque nós começamos um caminho falando de Deus, e quando Deus, eu falo de às vezes eu falava, aceitei Jesus agora. E começava pregando e falando. E aí, com o passar do tempo, as pessoas olhavam para mim e falavam, cadê? Cadê aquele ímpio? Cadê? Mas por quê? Porque aquela decisão veio, mas não veio de ser decidido. Eu vou até o fim dessa decisão que eu tomei. Eu vou. Mesmo às vezes não
não sentindo vontade no coração, mesmo às vezes sentindo dúvida, muitas vezes sendo pego pela incredulidade. Porque eu não estou sendo hipócrita, meus irmãos, que muitas vezes é difícil levantar, muitas vezes é difícil ler a Bíblia, muitas vezes é difícil orar. Eu já falei isso muitas vezes e falo novamente. Quem fala que orar é fácil é porque não ora. Quem tem uma vida de oração sabe o quão difícil é orar, o quão difícil é ter uma leitura regular da palavra. É uma luta, é verdadeiramente uma luta, mas tem que ser decidido. Olha, eu decidi e eu vou pagar esse preço. Eu vou. Meus irmãos, no livro de Apocalipse, Deus faz uma exortação muito clara para a igreja de Laodiceia. Fala: és morno ou és quente? E diz que aquele que é morno, ele vomita, porque ele não tem que tratar com quem não tem identidade. Porque se você não é quente, você não é frio, você não tem identidade. Porque alguém gosta de lidar com alguém que você não sabe com quem está lidando. Já viu uma pessoa que você sabe, não é tão bom quando você sabe ler uma pessoa. Por exemplo, você sabe a reação de uma pessoa, isso é muito importante de casal. Tem casal que já sabe mais ou menos a reação do cônjuge, já o conhece. Mas imagina um cônjuge que não sabe, você não conhece a pessoa que está do seu lado, você não sabe o proceder dela, porque uma hora ele prefere o frio, outra hora ele prefere o calor, outra hora ele está triste, outra hora ele está feliz, ele é uma pessoa inconstante. Você não consegue ler essa pessoa. E a mesma coisa nós diante de Deus. Deus falou: eu preciso saber de você o que você é. Você é quente, ou você é frio. Se decida, porque aí eu consigo tratar com você. Quando desse parece forte e fala: nossa, seja frio, se afasta da minha presença, não. É porque você precisa tomar uma posição. Quando nós somos sinceros diante de Deus, Deus consegue nos transformar. Deus age na nossa vida quando nós somos sinceros. Quando nós falamos: Deus, eu estou fraco, eu estou precisando do Senhor. Deus, eu preciso, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ver. Aí Deus te viu, te reconheceu. Falou: olha, esse é o estado dele, eu vou ajudar ele agora. Mas toma uma decisão, mas nós não decidimos nem orar, nem a falar com Deus, nem expor a nossa dificuldade, e ficamos vivendo uma vida de indecisão, uma vida inconstante. Ora eu quero Deus, outra eu não quero Deus. E nessa hora Elias foi bem claro. Elias, como se fala no futebol, deu na canela. Ele falou: olha, se é Deus, servir a Deus, se é mal, servir mal, você precisa fazer alguma coisa. Isso que nós precisamos como povo de Deus, ser convictos. As pessoas, meus irmãos, esperam isso de nós. As pessoas esperam de nós uma fé inabalável. Porque as pessoas sabem Deus que nós servimos. Elas sabem, aqueles verdadeiros discípulos, o que padeceram, e em hora nenhuma, meus irmãos, voltaram atrás da decisão que tomaram. Então, por isso que as pessoas esperam em nós perseverança, convicção, pessoas decididas, pessoas que sabem o que querem da vida, pessoas que tomaram um rumo na vida e vão seguir esse rumo. Segundo tópico, meus irmãos, o que decidimos representa quem somos. 1 Reis 17, 21 a 22. Vou ler rapidamente, que o tempo já avança. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. E Elias tomou o menino e o trouxe para o quarto da casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse episódio, meus irmãos, Elias se hospedou ali na casa da viúva de Sarepta, e ali um menino, filho dela, foi acometido de uma enfermidade. E ali Elias, ele tomou ali o menino, ele orou e o menino tornou a viver. E ali o que a mulher disse: agora eu sei quem tu és, que tu és homem de Deus. Ali eu vejo, meus irmãos, um homem que decidiu servir a Deus. E nós somos reconhecidos como temos essa convicção. Quando nós realmente, as pessoas veem essa determinação em nós. Quando vemos: eu vou orar. A pessoa está falando: eu vou orar, eu vou lá na tua casa, eu vou fazer, eu vou me dedicar. E quando eu falo, meus irmãos, não somente em relação à igreja. Deixa eu bem claro, a igreja, meus irmãos, é o básico do básico. É o básico, é o mínimo. Quando eu falo, receber na igreja é o mínimo. É a mesma coisa que você cobrar de um filho e ir na casa do pai. Acho que o pai não precisa cobrar isso do filho, é o mínimo, né? É o mínimo. Não estou falando de igreja. Eu estou falando uma vida fora da igreja. Sermos pessoas, meus irmãos, e que decidam sempre pelo bem. E eu, às vezes, meus irmãos, eu tenho esse momento de reflexão, eu fico, sabe, eu devia ter feito isso daqui, eu devia refletir a respeito da minha vida. Só que automaticamente me vem uma reflexão que eu falo: Senhor, eu decido o que eu sou.
Você decide o que você é. O que você decide representa o que você é. Às vezes nós ficamos chateados quando nós aconselhamos um filho, um amigo, enfim, que toma um determinado caminho, mas ele toma um caminho diferente. Às vezes nós ficamos até chateados. Eu particularmente, eu fico chateado. Porque às vezes, não porque você quer o bem da pessoa. É por amor, mas você fica tão chateado que às vezes você deixa de respeitar a vontade dela. Porque você sabe o caminho que ela está tomando é difícil, vai trazer consequências para ela. E às vezes nós ficamos chateados. Você fala, meu Deus, eu queria que ele tomasse esse caminho. Mas hoje eu entendo que cada um decide o que é. Quando eu tomei decisões erradas na minha vida, eu estava no caminho errado, eu decidiria errado, de qualquer forma. O momento que eu vivia, eu decidiria errado. Por isso que meus irmãos, a Bíblia fala que aquele que anda no Espírito, ele busca as coisas do Espírito. Você quer decidir bem pelas coisas de Deus, tenha comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, não tem como você optar pelas coisas de Deus. Se você é uma pessoa que não está bem, meus irmãos, vou fazer um exemplo simples. Nós falamos sempre dos irmãos que estão padecendo perseguição e morrem em nome de Jesus, mas são pessoas que têm comunhão com Deus. Mas quando você vai falar de uma pessoa que não tem comunhão com Deus, mediante uma ameaça de morte, ela não renunciava ao nome de Jesus. Seria hipocrisia. Mas, meus irmãos, nós optamos por aquilo que somos. Aquilo que somos, nós somos frutos das nossas decisões. As pessoas ao redor veem isso. Por exemplo, seu filho vai olhar para você e vai ver as coisas que você decide, as coisas que você prioriza na sua vida. Que você prioriza. E nisso ele vai tirar um perfil do que você é. As pessoas olham, onde você opta andar, é a pessoa que você é. Dentro do ambiente de trabalho, quando alguém fala para você, eu vou em determinado lugar, você sabe que o lugar não condiz. Você fala, não vou. A pessoa já tem um perfil de como você é e o que você é. O que você decide representa o que você é. Por isso que é muito importante nós estarmos ligados com Deus, em comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, quando a Bíblia fala, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela só é boa, perfeita e agradável quando estamos ligados com Deus. Às vezes até a vontade perfeita de Deus, se você não está ligado com ela, não é perfeita para você. Não é. Às vezes Deus está apresentando um caminho, porque se fosse fácil, todo mundo caminho, não. Você quer ser perfeito? Você é perfeito. Só que se você não está ligado com Deus, até aquilo que é de Deus não é bom para você, por incrível que pareça. Porque, meus irmãos, o que explica no jardim do Éden? Ali, meus irmãos, Adão só tinha o trabalho de dar nome para bicho. Só tinha ali, meus irmãos, ele colheu o bom e o melhor. Eu acho que tinha devia ter árvore de pizza, mas só coisa boa. Só coisa boa no jardim do Éden. Meus irmãos, ele optou em desobedecer a Deus. A única coisa que não podia, que não lhe era permitida, ele escolheu fazer. Porque, meus irmãos, Adão se desligou de Deus. Deixou de ter a mesma vontade com Deus. Nosso desafio é por que nós buscamos a Deus, meus irmãos? Para estarmos ligados, ter a mesma vontade. Por que nós buscamos intimidade com Deus? Quando você tem intimidade com alguém, já notou, irmão, você começa a andar com uma pessoa, você começa até a falar igual a ela. Você começa a partilhar dos mesmos pensamentos. Você começa a partilhar dos mesmos projetos. É natural. Então, por isso que nós buscamos a Jesus, nós oramos, nós estamos na igreja constantemente. Para quê? Para que nós cada vez mais estejamos ligados e sentindo aquilo que Jesus sente. Não é, meus irmãos, simplesmente de coração, você falar, Senhor, imagina como foi pregado aqui no domingo, meus irmãos. Eu quero amar os irmãos, eu quero ter amor como Cristo amou. Não é, irmão, simplesmente de coração pentecostal que vai mudar. Mas é o andar com Jesus. Andar com Ele, como você vai andando com Jesus, você vai começar a sentir aquilo que Jesus sente. Sabe, quando você, num frio desse, você chorar e pensar nas pessoas que estão na rua sem nenhum cobertor, ser constrangido por esse sentimento. Mas é quando nós temos essa ligação com Deus, essa ligação com Jesus. Terceiro tópico, meus irmãos. A área de nossas vidas que somos decididos prospera. Meus irmãos, tudo aquilo que nós nos dedicamos, nós decidimos verdadeiramente de coração, nós alcançamos. A verdade é essa. Eu estou aqui pregando, claro, meus irmãos, é graça de Deus, Deus permite. Existe uma vontade soberana sobre as nossas vidas, claro. Mas, meus irmãos, se nós voltarmos, meus irmãos, ao início da civilização, a Torre de Babel, os homens já corrompidos se reuniram para fazer uma torre que alcançasse o céu. E o próprio Deus diz: esses homens falam uma única língua, eles são um só. Quem poderá implicar contra eles? Deus estava falando: esses homens estão firmes no propósito.
Eles decidiram, eles vão fazer. Eles vão fazer. Então tudo aquilo que você decide, se dedica, tudo aquilo que você decidiu prospera. No nosso trabalho, meus irmãos, quando nós dedicamos todo o nosso tempo, toda a nossa disponibilidade, meus irmãos. Ó, estou ali, o patrão liga para você sábado, estou à disposição. Liga para você, irmão, chega amanhã mais cedo, você chega. E você se dedica, você não prospera no seu trabalho? Prospera. Mas o que acontece, meus irmãos? Nós não temos essa mesma decisão. E somos tão decididos assim em determinadas áreas da nossa vida que geralmente são as que naufragam. Geralmente as que têm mais problemas. Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão se situar, e para mim me situei muito com você, irmão. Área familiar. Área familiar. É uma área, meus irmãos, que todos temos problemas. E na maioria das vezes nós não temos a mesma prestatividade, a mesma disponibilidade, a mesma dedicação que temos no ambiente profissional. Para o chefe você está sempre disponível, para o filho você não está sempre disponível. Para a esposa você não está sempre disponível, para o esposo você não está sempre disponível. Isso é fato. Às vezes eu, por favor, no trabalho, na igreja, paz do Senhor, bom dia. E aí, irmão, como é que foi a sua semana? Será que nós chegamos desse jeito em casa? Será? Chegamos quer saber, por favor, não, só um dia já tem aquela prestatividade com todo mundo. Será que é assim? Mas nós vemos que no ambiente familiar nós temos mais problemas, onde temos às vezes mais dificuldade, onde menos investimos, onde menos decidimos. Às vezes não conseguimos decidir, vamos todos os dias jantar juntos na mesa. Vamos decidir que não se mexe em celular na hora da janta. Isso é uma luta hoje. O celular você tem que prestar atenção no celular das pessoas. Sabe? Se eu estava no dia que eu fui me postar no médico, eu falei para você, olha, eu fico muito atento com a questão do celular, principalmente quando eu estou conversando com uma pessoa, que eu aprendi que apresentar uma falta de respeito. Você está falando com a pessoa está tocando o celular, e o celular a gente faz estar no lugar e não estar nele. Porque assim, o celular você está conversando com a pessoa e mandando mensagem para uma pessoa lá. Aí você chega lá, você está mandando para outra pessoa lá. E assim vai. Você está nos lugares mandando mensagem para outras pessoas. Então você não está vivendo intensamente o momento que você está. Não sou contra o celular, claro que não. A gente não precisa do celular, ninguém vive sem celular hoje. Mas nós temos muito cuidado com isso. Isso da familiar, meus irmãos, é um grande problema. Isso é um grande inimigo da comunhão, do investimento de tempo. É o celular, é o WhatsApp, é o Facebook, enfim, todas as ferramentas que tem hoje. A área ministerial também coloca, irmãos. Quando eu decido investir tempo, quando eu falo, meus irmãos, isso é tempo, vir na igreja, é investir tempo na sua área ministerial. Invista tempo, vem na igreja. Porque, meus irmãos, o ato de congregar, dentro de um contexto espiritual, você aprende. Você aprende com os irmãos. Você aprende com você mesmo. Eu aprendo muito com o pastor, com os obreiros daqui. Como você ter uma visita no lar. Quando o Paulo vai no lar, eu reparo como ele ora, como que ele trata as pessoas. O pastor também, como ele conversa, como que ele fala, como que ele deve se portar. Primeiro que eu também tenho exemplo com homens também, homens de família. Então, eu me espelho neles. Então você aprende com as pessoas. Você se dedica na igreja. Você quer se dedicar, quer ser bom, meus irmãos, naquilo que Deus te chamou, se dedique, seja decidido. Você quer pregar a palavra, meus irmãos? Primeiro requisito básico, leia a palavra. Leia a palavra, tem que ser decidido, irmão, para ler a Bíblia. Que não é um livro fácil. Eu ratifico. Quem fala que é fácil da Bíblia, não lê a Bíblia. Porque tem texto que você pega e você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa situação aqui? Mas tem que ser decidido, ver dificuldade, eu vou procurar, eu vou perguntar para o meu irmão, eu devo ser decidido. E assim eu vou crescer ministerialmente. Assim eu vou me dedicar. Se você tiver a mesma dedicação, meus irmãos, isso eu falo, uma resposta que o pastor me deu uma vez que matou uma charada de muitas perguntas, de muitas situações da minha vida. Responde, se dedique à igreja, como você se dedica ao seu trabalho? Você volta por qualquer coisa? No seu trabalho? Não. Chega casado e não avisa? Não. Está resolvido o problema. Está resolvido. Eu não quero aquele livro, nossa, eu devo ir para isso, devo ir para as atividades. Não é. Está doente. Se você tem condição de ir para o trabalho, então você tem condição de estar na igreja. Está resolvida a questão, não tem muito segredo em relação a isso. Tudo aquilo que nós decidimos e nos aplicamos acontece. Verifique na sua vida a área que você tem investido. Tempo, dedicação, sabe, tudo aquilo que você tem realmente colocado no seu coração, você não tem prosperado. Outra área, meus irmãos, área conjugal, né? Se eu decidir investir tempo no parceiro, a gente fala da questão de
divórcio, né? E, meus irmãos, é algo que a gente encontra bastante na rua, pessoas se separando, pessoas, enfim, terminando relacionamentos. E às vezes é porque não dedicam tempo, não tem a mesma dedicação que tinha no início do relacionamento, deixaram de investir, deixaram de prestar atenção no outro, enfim, não se dedicam da mesma forma que se dedicam em outras áreas. É só uma questão de ser, meus irmãos, íntegros. Deus quer pessoas íntegras. Deus não quer a gente, como fala, penso em nada, mas sabe o que é um pipa-penso? Pipa-penso é aquilo que vai só para um lado. Então, Deus não quer só uma área abençoada, Ele quer todas as áreas. Você tem uma área familiar abençoada, uma área ministerial, uma área profissional abençoada. Mas nós precisamos nos dedicar de maneira igual em todas as áreas. A área da saúde, por que não falar da saúde, meus irmãos? Todo mundo quer um corpo bonito. Quando eu falo bonito, também um corpo que, enfim, atende às suas necessidades. Você quer se movimentar, quer estar bem, não quer ficar cansado. Mas nós nos dedicamos em relação à saúde. Nós realmente temos os cuidados que nós deveríamos ter para a nossa saúde, com a alimentação. Temos cuidado. Toda aquela pessoa quer ficar magra, mas não quer deixar de comer doce. A pessoa quer correr bem, mas não faz exercício. Então, meus irmãos, nós nos dedicamos nessa área, não nos dedicamos nessa área, da mesma forma que nos dedicamos em outros. Infelizmente, somos assim. E quando eu falo que nós decidimos, tudo aquilo que nós decidimos acontece, meus irmãos, até decisões como ser feliz. Verdade. Você pode decidir ser feliz. Eu tenho um paro bíblico para falar isso. 2 Samuel 12, versículo 22. E disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Até isso. Esse episódio, meus irmãos, Davi, ele foi informado por Deus que o seu filho ficaria doente e morreria. Eles, os seus servos, viram Davi orando, jejuando muitos dias. E ali a criança morreu, os criados estavam cochichando ali. Porém, Davi viu aquela movimentação e falou: opa, o que está acontecendo aí? Eles até com medo para falar, correram a criança. Aí nisso, Davi teve uma atitude totalmente inesperada no momento. Ele se levantou, tomou um banho, adorou o Senhor, e todos ficaram atônitos ali. O que aconteceu? Aí ele respondeu: vivendo ainda a criança, eu nem chorei. Agora não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Sabe o que Davi fez naquele momento? Decidiu ser feliz. Felicidade é uma decisão, irmãos. É uma decisão. Parece simples assim, né? Parece uma coisa, né? Mas é uma decisão. Davi decidiu, ele podia ficar chorando mais um ano por um filho. Eu perdi meu filho. E às vezes eu vejo, meus irmãos, situações de pessoas que ficam vivendo aquela situação anos, porque não decidem ser felizes. Não decidem, é uma decisão. Há o tempo do luto, há o tempo da perda, há o tempo de chorar, sim, você precisa chorar. Aprendi, meu irmão? Precisa chorar. Você precisa chorar. Perdeu algo, precisa chorar. Não negue seus sentimentos. Chore, fique bravo. Você não precisa renegar sentimentos. Meu irmão, expresse seus sentimentos. Sim. Mas há o tempo de ser feliz, meu irmão. Passou, glória a Deus. Como fala, levanta a poeira e dá a volta por cima. Decida ser feliz. Sabe, meus irmãos, às vezes as pessoas hoje, como todos nós, inclusive a gente, nós buscamos o que? A felicidade. Ser feliz, como quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo busca isso. Mas, meus irmãos, o nosso erro é que nós colocamos a felicidade em coisas externas. Quando a felicidade está em nós. Você faz essa reflexão, mas não sabe o que é a conversão? A conversão é você acordar no mesmo lugar, na mesma casa, trabalhar no mesmo emprego, se relacionar com as mesmas pessoas, só que em outro mundo. Não é para pensar nisso? Porque se você dormisse e acordar todo dia com um mundo totalmente diferente, vai ser no mesmo lugar e nas mesmas situações. Mas porque você mudou. Você, aquela situação que não tirava a tua paz, hoje você crê que aquele dia vai ser um motivo de glória para o nome do Senhor. Olha que maravilha que é. Mas é como nós decidimos olhar os problemas. Nós que decidimos ser felizes ou não. Se você decidir se esse problema vai te colocar para baixo, ou você decide se esse problema, meus irmãos, você vai te colocar na mão de Deus. Você decide. Você decide se vai continuar se arrastando ou não. Eu me vi em situação da minha vida, até mesmo depois que eu machuquei, que com o passar do tempo, eu estou contente, glória a Deus, depois do livramento, mas depois eu ficava, sabe, eu não posso mais jogar futebol. Parecia aquele Hip Hard, sabe? Falar, vida, nossa,
Problema, vamos embora, a gente tem que chegar cedo em casa. Eu fazia isso. Pegava o problema já passou, pegava o de volta. Eu não decidia sempre, eu decidia. O problema se tornou um estilo de vida para mim. Sabe, você ficar falando das desgraças da vida virou um esporte para mim. Por incrível que pareça. Mas decida ser feliz, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, a gente já está encerrando, ele fala em Filipenses 4, 12, 13. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Paulo descobriu o que é felicidade, meus irmãos. Paulo descobriu. Paulo falou: eu sei o que é ver o dinheiro no bolso, eu sei o que é não ter dinheiro no bolso, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter fartura. Mas nenhuma dessas coisas vão me afetar, porque eu decidi ser feliz. Eu decidi. Eu descobri um Deus, eu descobri um Jesus que é felicidade, e nele que eu vou depositar minha felicidade. Amém? Se coloque em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, olhem comigo. E meus irmãos, eu sei que às vezes o ato de sermos decididos é um exercício. Tem coisas, principalmente quando nos convém. Quando nos convém é fácil sermos decididos. Né? É muito legal, você se dedica a tudo aquilo que é inconveniente para você. Né? Tudo aquilo que oferece um retorno para você, oferece algum ganho para você. Mas nós devemos ter decididos por tudo nessa vida. Então vamos orar agora pedindo para que Deus nos dê esse sentimento de decisão, de sermos realmente firmes no nosso propósito em todas as áreas da nossa vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aprendemos, Pai, nos dois palavras, Senhor, precisamos ser firmes, precisamos ser constantes, Pai, abundantes, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, completos, íntegros, Senhor, porque o Senhor tem tudo isso para nós, Pai. O Senhor não tem meia vida para nós, mas sim uma vida em abundância, Senhor. Então, Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, começando por mim, Senhor, que venhamos a ter uma vida decidida, Pai. Primeiramente, decidido, Pai, decidido para aquilo que é vida, daquilo que é espírito, Senhor. Deus maravilhoso, nos dedicar a nossa família, ao nosso trabalho, a dedicar os nossos, a dedicar a Tua obra, Senhor. Oh, Pai Santo, que nos ajuda, Senhor. A que venhamos, ó Pai querido, colher todas as bênçãos que o Senhor tem separado para nós, Senhor. Livra-nos da decisão. E que toda decisão, meu Pai, seja sobre oração, seja sobre a Tua orientação, Senhor. A direção que viver a Tua vontade soberana, perfeita e agradável em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pelo nome escrito no livro da vida. Muito obrigado pelo Espírito da vida em nossos corações, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela seja agora pavimentada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que saímos daqui, meu Pai, ela não seja ceifada, Pai, pela vez do meu Pai querido, pela indecisão, mas que seja sim, meu Pai, ratificada nos corações, que venhamos a produzir cada vez mais, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.